Lucas 7:11. Vai dizer assim: a ressurreição do filho de uma viúva. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estava carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Amém. Eu quero repetir só essa frase, grande profeta se levantou entre nós. Essa mensagem pequena chamada profeta, um adjetivo, alguém, uma especificação de alguém, denuncia que quem disse isso não reconhecia Jesus como Filho de Deus. Esta história ela está sobrecarregada de detalhes. Nós vamos começar a partir do versículo 11, quando fala: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. O poder de Jesus para curar é agora demonstrado em um milagre grandiosíssimo: ressuscitar um morto. Esse milagre envolve o filho de uma mulher que já está viúva. A época que nós estamos contando aqui, para que você possa compreender esse texto, nesta época que se dá essa história, quando o marido morria, quem assumia a obrigação de cuidar da casa era o filho homem. O judeu tinha esse costume de, se o pai falecesse, assim que ele perdesse a vida, quem assumiria os negócios da família é o filho mais velho. E esse garoto, esse moço, era filho único. E nós vemos aqui que este milagre ele está semelhante ao que fez com o profeta Elias. Por isso que alguns, já no finalzinho dessa história, vai dizer assim: grande profeta se levantou entre nós. Quando nós vemos a um texto, se eu não me engano, Mateus, que alguém vai dizer assim: olha, Senhor, estão falando muito de ti aí. Aí Jesus se preocupa: o que falam de mim? Diz que tu és Elias, que tu és Eliseu, que tu és profeta. Então Jesus vira para Pedro e diz assim: e tu, quem o dizes? Quem dizes que sou? Tu és o Filho de Deus. O que quer dizer isso? Existe uma grande diferença. Aqui nós vemos, nessa história, que a mulher não pediu nada, mas Jesus sentiu compaixão, se compadeceu por esta mulher. Então o fato dele se compadecer está explicando que nem ela reconheceu Jesus. Está dizendo que Jesus, por compaixão, se compadeceu dela e fez este milagre. O que me chama a atenção por esta situação é que, por ele ser um homem que estava na função de operar milagre, e assim usando
usado pela sua sabedoria e comunhão para com Deus, o judeu não tinha costume de tocar em defunto, não poderia tocar em cadáver, por ele ser da natureza divina, ou alguns o reconhecer, pela lei judaica, ele não poderia tocar em cadáver. Mas aqui a Bíblia diz que ele tocou no caixão, ele tocou no defunto em algumas traduções, e o garoto reviveu. Nós vemos aqui que ele olha para a mulher, se compadece e diz a ela: não chore. E o que me chama a atenção é que Jesus, a própria vida, está entrando na cidade de Naim, e desta mesma cidade vem saindo morte dela. O que me chama um pouco mais de atenção, mesmo esse povo vendo isso, tendo esse poder maravilhoso, glorifica a Deus e o chama de profeta. Glória a Deus! Não há reconhecimento aqui por ver a sua compaixão. Naquela época, uma prancha funcionava como uma espécie de caixão aberto. Então o corpo ficava em cima para transportar o cadáver e assim sepultar fora da cidade. E Jesus não está preocupado com a pureza cerimonial, por ele tocar numa coisa impura. Em vez disso, o homem volta à vida assim que Jesus toca nele. O que nós vemos e o que nos converteu é que Jesus, ele é a vida, ele é aquele que nos traz esperança, é aquele todo-poderoso que faz milagre, fez, e é notável que ele é poderoso, porque ele não se preocupa se alguém vai dizer: olha, não pode tocar no defunto, pois é impuro, você não pode fazer isso, você vai se transformar num impuro. Olha, o povo vai te chamar de profeta, não te reconhece como um Deus, não te reconhece como filho de Deus, não reconhece você encarnado, o próprio Deus, não te reconhece. Não estava preocupado com isso, porque a Bíblia que nós acabamos de ler aqui, você pode conferir aí na sua, vai dizer assim, que ele se compadeceu dela. Mas mesmo antes de Jesus subir-se no madeiro da cruz e demonstrar a sua misericórdia para conosco, demonstrar através de Deus ser glorificado no Filho a tua bondade, para que a graça dele superabundasse em nós, o Verbo se feito carne, 100% homem, se compadece. Esta mensagem está dizendo assim para nós, que Jesus Cristo, sendo 100% homem, teve uma atitude de 100% Deus, para que Deus Pai fosse glorificado em sua vida, e não olhando para os que fossem falar algo contra ele. Então o milagre acontece para a honra e glória do nome de Deus. O que está acontecendo aqui esta noite? É nos alimentando de fé, de esperança, por aquilo que nós olhamos para dentro da nossa vida, e por ser dificultoso às vezes, quantas coisas nós deixamos e esquecemos. Eu não estou aqui para falar de sonho, não vivo disso, mas estamos de um propósito, todos nós temos propósitos. A Bíblia nos ensina a ter fé para realizarmos algo. A Bíblia nos ensina a ser fiel. Sara, a sua fidelidade estava naquele que prometera a ela que ela conceberia um filho em sua velhice. Abraão sai da sua parentela, ouvindo uma voz que lhe dizia: sai da sua parentela, e sem saber para onde ia, ele foi. Atitude de fé. Esta mulher aqui, em nenhum momento ela esboça a sua fé, mas Jesus moveu-se de íntima compaixão. Esta noite, a palavra está nos convidando a estar no momento apropriado, não para que Jesus se mova de compaixão, porque este sacrifício já foi feito na cruz,
mas que nós possamos adquirir fé através desta compaixão no madeiro da cruz que alcançou a mim e a você. Quando Jesus entrou em nossa vida, a Bíblia diz que nós estávamos como inimigos de Deus e não havia esperança para nós, não havia comunhão para com Deus Pai, a preocupação não existia. Romanos capítulo 1, aliás, capítulo 1, vai pregar e falar sobre a depravação total do ser humano, porque todos pecaram e não há comunhão mais para com Deus. Esta mensagem está dizendo assim: mesmo que eu e você não pedimos nada, pois é um favor imerecido, a graça de Deus, ela nos alcançou. A mesma misericórdia que Jesus teve com esta mulher viúva, sabendo que ela não tinha marido para sustentar, e o filho que podia te ajudar agora está morto, então ele é sentido e tocado em seu coração. O que será desta mulher? Agora voltando para o sacrifício da cruz, quando nós não tínhamos comunhão com Deus e a preparação de todas as coisas está nas mãos de Deus poderoso, pois é Ele que nos abençoa. O que seria da nossa vida sem Jesus? O que seria da vida dos teus filhos sem Jesus? O que seria da minha casa? Você sabe muito bem o que é de uma família que não tem Jesus. O que é da nossa casa sem Jesus? Talvez você está vivendo exatamente isso. Você conhece alguém, como o nosso irmão orou aqui, que se afastou dos planos de Deus, se afastou dos caminhos de Deus, e a sua vida é um problema atrás do outro. A sua vida só tem problemas, não tem solução. Mas Jesus está aqui esta noite, igreja, para oferecer a nós, não a compaixão neste momento, pois já oferecer esta compaixão, mas eu e você, nós precisamos esta noite ser consciente desta misericórdia que nos alcançou e deixar entrar Jesus Cristo em nossos corações, pois aonde Ele chega tem vida, e não se preocupa com o que vão falar ou deixar de falar, mas Ele nos alcança e abençoa a nossa casa, nossa família, transforma o nosso ser, transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Quantas vezes você tem orado e vendo a morte dentro da sua casa, através de confusões, através de vícios, espíritos, ao contrário, marginalidade, o seu filho perdido em drogas, confusão no seu casamento, e a solução está escrito nesta palavra: é Jesus. Só Ele pode transformar a nossa vida, porque a casa que recebe Jesus, a cidade que recebe Jesus, recebe vida, e vida traz esperança, e vida traz sonho, e vida traz propósito, vida traz paz, vida traz conhecimento, vida traz longitude, paciência, suportamos as coisas. Deus abençoa a nossa vida, transforma o nosso ser. Então hoje a palavra está explicando para nós que nós precisamos reconhecer Jesus Cristo em nossa vida. Ah, mas eu sou batizado há tantos anos, então esse é o meu problema. De fato, quando nós reconhecemos Jesus e aceitamos Ele por completo em nossa vida, quando você se levanta pela manhã, a primeira coisa que você sente: o meu corpo está doendo, estou preocupado, tenho algo a resolver, não tenho outra pessoa a não ser Jesus. Então prostramos os joelhos e dissemos assim: Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei como resolver o meu problema, eu entrego a Ti todo o meu ser, toda a minha vida. Mas não fazemos como estes homens aqui, estas pessoas que viram um milagre acontecer, mas chamaram de profeta. Tudo isso que ele fez, essas pessoas não se constrangem e não conseguem entender que ele é o Filho de Deus, mas o trataram como Elias, não conseguem ver que era o Filho de Deus que estava ali em pessoa. Quem é o poderoso nessa história? Jesus Cristo, o Pai glorificando o nome dele através do Filho. Essa mulher não teve atitude nenhuma de fé. Você conhece Jesus, nós conhecemos Jesus, nós sabemos do seu poder, da sua bondade,
Nós sabemos que a nossa vida será transformada pelo poder da palavra, e a palavra é Jesus. Talvez você chegou aqui esta noite sem saída, e a porta de saída e a porta de entrada é Jesus. Não tem outro caminho na vida do cristão, da mulher que serve a Deus, que obedece e que quer que Deus abençoa, quer que transforma. Você quer que Deus cuide dos seus filhos, que te dá tanto trabalho? Fale de Jesus a ele, fale de Jesus a ela. Você quer que a tua casa seja modificada, quer que Deus faça algo de transformação dentro da sua família, que converta o coração do teu esposo, de pessoas que te perseguem no teu trabalho. Ao invés de você revidar, fale de Jesus a ela, fale de Jesus a ele, fale do amor de Deus. As bênçãos de Deus tomam a sua casa, as bênçãos de Deus tomam a vida de quem você fala de Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso auxiliador, Ele é a nossa benção, Ele é o amigo verdadeiro para todas as horas. Quando faltar o pai, a mãe, os amigos, os irmãos, a esposa, o esposo, Jesus nunca nos abandona, até na nossa última hora, irmã, até no nosso último momento, irmão, no leito da enfermidade, quando a morte estiver chegando, todos nós vamos falar: Senhor, me deixa morar contigo, não me abandone, Senhor. Ah, Senhor, como é bom. Estevão foi assim, Paulo, o desejo de Paulo é que logo aquilo se acabasse. Olha, terminei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. O meu maior desejo é saber o que é ter um corpo glorificado, bem assim como o de Cristo. Glória a Deus. Nós como cristãos, talvez você está aí com a tua vida de ponta cabeça e esperando que alguém te socorra. Não dá para contar com ninguém, conte com Jesus. Pode ter certeza que toda vez que você bater na porta da misericórdia e se achegar até a Ele através da tua oração, através do teu sacrifício, oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo, Ele é um culto racional, e Deus não te dispensa vazio. A palavra de Jesus te ajudará, a palavra de Jesus te abençoará, a palavra de Jesus te guardará, a palavra de Jesus te dominará, a palavra de Jesus te guiará, a palavra de Jesus guardará os teus caminhos, abençoará a tua casa, preparará a tua família. A palavra de Jesus. Não tem outro caminho a não ser a Jesus, a transformação da nossa vida, a transformação da nossa família, da nossa casa. Reconhecer: Ele é o Filho de Deus, eu preciso de Jesus, eu sou dependente dEle, eu preciso da benção, eu preciso de que Deus transforme a minha casa. É Jesus, Jesus, autor, consumador da nossa fé. Esta é a palavra para esta noite, que você possa guardar em seu coração e viver por ela. Vamos agradecer por esta palavra e este culto, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.